Mais Forte Podcast começando, é com muita alegria que eu te recebo aqui, é com muita alegria que você é recebido nos braços do Pai. Tenha certeza que você vai encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra que vai te fazer prosseguir nos caminhos da fé, vai edificar a tua vida. Fique com a gente até o final. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, aproveite esse momento, deixa aqui nos comentários quem você gostaria de ver aqui no nosso programa, como você tem sido edificado com todos que já passaram por aqui, e não se esqueça de compartilhar, de levar as boas novas a todos aqueles que passarem pela tua vida, todos aqueles que você tiver a oportunidade de levar luz, de levar vida, de levar ao caminho que leva à salvação, a Cristo Jesus. É tão bom poder falar das coisas de Deus, é tão bom encontrarmos pessoas as quais nós podemos aprender, nos fortalecer na fé também. Então, fique com a gente até o final e eu quero que você receba com muito carinho, que o Espírito Santo de Deus, primeiramente, seja recebido no seu coração para que você venha a ter a sensibilidade de ser tocado por Ele. O nosso convidado é um homem de fé, é um homem que tem levado a palavra de Deus através da sua vida, através do seu trabalho, através do seu testemunho. Ele que é pastor, empreendedor, produtor musical, tem usado dos seus dons e das suas habilidades para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor. Fábio Lacerda, pastor querido, bem-vindo! Muito obrigado, sabe, uma alegria muito grande de estar aqui. Desde que eu cheguei, eu já senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Amém. E isso é motivo da gente ficar emocionado e saber que o Espírito Santo vai conduzir tudo que vai acontecer aqui hoje. Amém, amém. Você sabe que eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais e eu fico tão feliz cada vez mais quando eu vejo um homem como você, levando de uma forma tão fiel, sem vergonha de falar do Evangelho, sem vergonha de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, de se posicionar e cada vez mais alcançando mais e mais pessoas. Você que também está aí pelo mundo artístico, Sim. Vocês, meus queridos, que ainda não identificaram, o pastor Fábio, ele é irmão de César Menotti, Fabiano, Isso. e também está envolvido com a área musical, Isso. com produção musical. E então eu quero primeiramente compreender quem era o Fábio lá na infância. Fábio, você veio de uma família cristã? Como você teve o seu encontro com Cristo? Olha, eu vim de uma família cristã, só que de uma família cristã católica. Uhum. Mas o meu pai e a minha mãe sempre foram muito tementes a Deus. Uhum. Então eles sempre colocaram Deus dentro da nossa casa, em tudo que a gente ia fazer. Uhum. Então eles exigiam da gente que a gente fosse na missa, exigiam da gente que a gente fosse boas pessoas, que a gente não falasse palavrão. Nós fomos criados assim nos princípios cristãos. Uhum. Eu digo até que a minha mãe, por exemplo, todos nós precisamos de Jesus, mas a minha mãe, quando ela converteu, ela precisava de tudo, que é o maior, que é Jesus, mas era só Jesus, ela não teve mudança nenhuma. Minha mãe não precisou de mudança, ela já era uma crente, ela já era uma pessoa com todos os princípios de Cristo, e ela continuou isso, só a única diferença é que daí ela começou a evangelizar mesmo, né? E hoje ela é uma evangelista nata. Então minha infância foi desse jeito, tive uma infância maravilhosa na cidade de Ponte Nova, interior de Minas Gerais, com os meus irmãos, como você disse aí, o César e o Fabiano. Na época eles nem sonhavam, nós nem sonhávamos ainda em cantar, em trabalhar no meio artístico. Ah, não eram aquelas disso. criancinhas que já cantavam, já tocavam? Já cantava, mas assim, muito, de uma forma muito amadora, só para as pessoas que iam lá em casa. Sim. Aquela brincadeira que eu acredito que 95% das famílias têm em casa, uma criança que canta, uma criança que gosta de falar poesia, essas coisas assim. Eu, por exemplo, eu gostava mais de falar poesia,
Decorava poesias para falar para as visitas. Ah, que lindinho. E brincava de cantar também com o Fabiano, porque o César era o mais novinho, né? E essas brincadeiras, eu acredito que elas foram ficando no coração e posteriormente aquilo ali aflorou, porque na nossa família nós temos cantores que cantam muito bem, mas não tínhamos ninguém que partiu para o lado profissional. Sim. Nós aprendemos a cantar depois, posteriormente. Eu aprendi, mas eu desaprendi, sabe? Ah, é? Eu não canto mais, mas os meus irmãos, eles tiveram uma referência ali através do meu tio, que chama Lalino, que cantava muito bem, mas não seguiu na área profissional. Mas depois meus irmãos resolveram seguir na área profissional muitos anos depois. Sim. Mas a minha conversão, eu fui pro Rio de Janeiro estudar teatro. Você foi o primeiro Eu convertido? fui o primeiro convertido. Eu estudei teatro em Belo Horizonte numa escola que chama NET. Depois eu quis avançar, pedi o meu pai, a bênção dele. Eu não era convertido ainda. E eu fui para o Rio de Janeiro com 21 anos estudar teatro. Então ali eu corria todo dia, buscava ter um corpo perfeito, pesava 71 quilos, 70 quilos, ficava naquela média ali para poder galgar um papel na televisão. Fui estudar com o Antônio Amâncio, que é um produtor lá do Rio de Janeiro. Estudei com ele 2 anos e depois comecei a procurar trabalhos no Rio de Janeiro, depois que eu formei. E eu comecei a arrumar vários trabalhos, em peças de teatro. Então eu trabalhei com a Marília Pera, trabalhei com o Eduardo Duzec, trabalhei com o ator Jackson Antunes, que é meu amigo até hoje, muito amigo, morei na casa dele 1 ano. Mas em nenhuma peça que eu trabalhei, trabalhei em outras também, mas em nenhuma que eu trabalhei, eu conseguia trabalhar como ator. Todas... Na área musical? Na área, sim. Produção. Olha, as primeiras que eu comecei era assim, montar cenário, as outras eram limpar o palco entre a montagem de um cenário da peça infantil e a peça adulta que ia acontecer, essas coisas. Depois trabalhei de camareiro durante um tempo, e depois trabalhei na bilheteria, e depois trabalhei acompanhando algumas celebridades, algumas pessoas que pediam para mim assim, olha, eu fechei fulano para fazer uma festa em tal lugar, numa cidade, eu precisava que você acompanhasse ele, eu ia acompanhar. E eu não entendi aquilo, falei, gente, eu estudei teatro, eu vou chegar uma hora, eu vou falar assim, não quero mais, para ver se aparece alguma coisa dentro da arte para eu fazer, né? Mas mal eu sabia que tempos depois, os meus irmãos iriam ficar famosos e eu ia fazer isso para eles, né? Isso que aconteceu. Você já estava treinando antes, Eu já estava treinando, né? Deus já estava me dando essa oportunidade de treinar. E ali no Rio de Janeiro, tem uma galeria até hoje, uma Galeria Alaska, que é uma galeria muito conhecida no Rio, que ela dá de encontro à Avenida Senhora de Copacabana para a Avenida Atlântida. Ela sai no mar. E eu comprei uma Bíblia, porque eu queria muito ler, porque eu estava tendo um vazio no peito muito grande. Eu estava tendo um vazio, assim, eu comecei a questionar a minha existência. Eu falei assim, para que eu nasci? Eu no Rio de Janeiro, morando sozinho, com saudade da minha família, saudade dos meus amigos. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizade. Então comecei a perguntar assim, para que eu nasci? Nasci para quê? Falei, Deus, se o Senhor me criou só para crescer, fazer alguma coisa e morrer, eu vou ser sincero com o Senhor e me perdoa se eu estiver errado, mas eu estou achando isso muito pouco. A minha vida acabar, ser aniquilada desse jeito. E comecei a perguntar para ele, e me deu uma vontade muito forte de comprar uma Bíblia. Eu comprei uma Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Você começou a ler com algum propósito? Vou ler de Gênesis, Apocalipse? Eu comecei a ler Gênesis, comecei a não entender muita coisa, e depois eu conheci uma pessoa que não era evangélica, mas ele tinha uma linhagem evangélica. Ele falou comigo assim, não, você tem que começar a ler de Mateus. De Mateus para frente você vai entender mais. Aí eu comecei a ler de Mateus para frente, li genealogia de Jesus, e aquilo me abriu os olhos. Porque daí eu comecei a conhecer um Jesus que não era o Jesus do Natal, o menino Jesus. Não era o Jesus pendurado numa cruz. Não era o Jesus da Páscoa, todo ensanguentado, ferido. Eu comecei a conhecer um Jesus que estava vivo, que era o Filho de Deus realmente. Eu entendi essa diferença. Então tudo que as festas,
os namoros, os conhecidos, as coisas que eu comprava não preenchia o meu vazio, naquele dia que eu tive a revelação de Jesus, o meu vazio foi preenchido. E eu tive, Karina, a revelação de Jesus lendo a Bíblia, sozinho. Eu sou uma pessoa... Eu também. Você assim. também? Olha só. Na pandemia, então tudo você sabe fechado, do que eu estou falando. Eu não fui evangelizado, sabe? Eu não fui evangelizado. Mas nessa Galeria Alaska que eu te falei, tinha uma igreja. E eu passei por lá e o pastor estava lendo a Bíblia e me chamou a atenção. Uma igreja pequena. Eu entrei, comecei a frequentar e um dia ele perguntou, na sexta vez que eu fui, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu levantei a mão e fui à frente e aceitei Jesus. Aí eu digo assim que eu tinha um vazio no peito. Fui ler a Bíblia e descobri que Jesus era exatamente do tamanho dele. E daquele dia até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uau, uau. E a partir dali, pastor, o que mudou nos teus hábitos? Você passou a ler mais assiduamente a Bíblia, passou a orar mais, passou a ficar um tempo mais sozinho, aquele tempo do deserto, para justamente se descobrir, né, quem era, né, o Fábio na essência, para que ele me criou? Como que foi esse processo do início da tua conversão com relação ao teu convívio? Sim, eu morava, eu trabalhava numa peça de teatro onde eu desmontava o cenário e montava o cenário, desmontava no domingo e montava na quinta-feira de novo, e cuidava de todas as roupas, das trocas de roupas, numa peça de muito sucesso no Rio de Janeiro. E eu morava com a equipe em um apartamento em Copacabana. Então eu comecei a frequentar a vigília da igreja, só que foi muito rápido isso. Eu fui para a igreja e já comecei a fazer tudo que tinha direito, e os meus amigos ali começaram a não entender. Então eu chegava em casa 6 da manhã, 5 da manhã da vigília, eles estavam chegando da festa, pessoas maravilhosas, e falava assim, de onde você está vindo? Aí eu falava assim, da igreja. Aí eles riam, eu falei, cara, não pode, cara. Como que você está vindo da igreja? Que igreja? De madrugada, agora são 5 da manhã, nós estamos vindo da festa, como é que você está vindo da igreja? O que tem na igreja agora à noite? Fala, não, tem um negócio lá que chama vigília, a gente fica orando, cantando, lendo. E eles achavam engraçado, não debochavam de mim, mas achavam engraçado. E com essa frequência minha à igreja, eu fui sendo ensinado, doutrinado. Aí eu fui entendendo sobre a salvação, sobre o plano de salvação de Jesus na minha vida. Ali, quando eu entendi o plano de salvação, porque quando eu conheci Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que está vivo, que subiu aos céus em carne e osso, eu ainda não tinha confessado Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu não tinha entendido a salvação. Quando eu confessei Jesus, eu entendi a salvação, eu entendi que eu estava salvo. Aí eu voltei lá atrás, naquelas perguntas que eu fiz para Deus, e Ele me respondeu. Falou assim, olha, o seu destino é ser salvo. O seu viver aqui na terra é me louvar, é me adorar, é proclamar o meu evangelho, é evangelizar as pessoas. É para isso que você nasceu. Então eu descobri o meu propósito de vida. E aquilo mudou toda a minha história. Eu continuei no Rio por mais um ano, trabalhando por mais um ano, firme na igreja. Esses meus amigos que riram quando eu falava que voltava da igreja de madrugada, são amigos que logo depois começaram a me respeitar em tudo que eu estava fazendo, e logo depois começaram a pedir oração para mim. Falou, você vai lá na igreja, ora pela minha mãe ligou dizendo que minha irmã não está muito bem, ora por ela. Comecei a receber isso desses próprios amigos que eu morava junto. Então eu percebi que era um testemunho que estava acontecendo ali, né, naquele lugar. E logo depois eu voltei para Belo Horizonte, quando terminou os meus estudos. Voltei para Belo Horizonte e a minha mãe tinha convertido. Mas ela sabia que você já tinha convertido? Ela sabia também? Que eu estava frequentando a igreja, eu contei para ela. Para o meu pai eu não contei porque eu tinha medo. Ah, é? Por eu quê? tinha medo porque de ele contar era ao meu pai. duro? Meu pai era mais duro e eu não sabia como que ele podia reagir em relação a gente ser católico. Eu não estava mudando de religião, porque eu era um católico praticante. Eu estava descobrindo algo novo que nunca tinha preenchido o meu coração antes.
E eu fiquei reservando o meu pai para um momento, porque eu tinha batizado já no Rio, batizei no Posto 9, na praia de Copacabana, meia-noite. Uau! Numa terça-feira. E minha mãe estava frequentando a Lagoinha, ela tinha convertido na Lagoinha. Então, quando eu cheguei, eu fui para a Lagoinha, comecei a frequentar a Lagoinha, e o meu pai estava viajando, que meu pai é garimpeiro. Era garimpeiro. Uhum. Meu pai faleceu, tem 12 anos. Meu pai foi garimpeiro a vida toda. Foi uma época de ouro, uma época de diamante. E ele estava trabalhando numa cidade chamada Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. E ele ia voltar, e eu sabia, e eu já estava em casa. E eu já estava, assim, tenso com meu pai voltar, eu contar para ele, porque realmente eu não sabia qual seria a reação. Se ele não ligaria, se ele falasse assim, que é isso, você não pode fazer isso, nós temos uma igreja, nós somos de uma igreja, alguma coisa assim. Quando meu pai chegou... Ele já sabia da sua mãe? Sua mãe tinha se convertido? Não sabia da minha mãe. Não sabia da minha mãe. E meu pai sempre foi um homem muito reservado, um homem muito torrão. Meu pai era baixinho, só que de uma autoridade moral muito grande. Lá em casa nós saímos um pouco mais alto, porque nós puxamos a família da minha mãe, que é italiana. Mas meu pai era bem baixinho, mas uma autoridade moral gigantesca. Meu pai chegava nos lugares e as pessoas, por exemplo, pensavam que ele era delegado, só para você ter uma ideia. Ele tinha um vozeirão assim? Ele tinha um vozeirão e uma cara assim de bravo, de muito mal, só que era um amor de pessoa, um amor de pessoa. Só que nesse quesito eu fiquei com medo. E aí, quando ele chegou, ele tinha uma bolsa que no garimpo se chama boroca. É uma bolsa, ele botou a bolsa em cima da mesa e ele abriu, foi tirar algumas coisas e ele tirou o Novo Testamento de dentro. E ele tirou o Novo Testamento e falou com a gente assim, olha, eu estou lendo esse Novo Testamento e eu estou frequentando uma igreja evangélica lá em Pontes e Lacerda. Não acredito. Aí eu falei, pai, ó, eu também estou frequentando uma igreja evangélica, aí minha mãe também. E eu falei, eu me batizei, inclusive, lá no Rio de Janeiro, eu não quis te falar nada, porque eu queria falar pessoalmente. E aí foi aquele choro maravilhoso. Deus fazendo tudo ao mesmo tempo. Aquela presença do Espírito Santo. Que lindo. Depois eu tive a oportunidade, meu pai quis batizar na igreja que ele converteu, então eu fui com ele lá para Pontes e Lacerda, muito longe de Belo Horizonte, acho que dá quase 2.000 quilômetros. Nossa. E ele batizou, desceu as águas lá, junto com mais um irmão nosso que chama Ildenil, que trabalhou com meu pai a vida toda, que converteu lá também, e foi uma bênção só. Depois foi o Cezinha, converteu também, e depois o Fabiano converteu também. Então, tudo seguido? Tudo seguido. Gente, tudo seguido. Uau! E o que vocês perceberam de diferença na família mesmo depois da conversão? Entre vocês, havia, eu acho que, mais essa paz, havia mais união, ou havia mais a oportunidade de realmente de testemunhar e de levar a palavra adiante? O que mudou na família? O que mudou, assim, unidos, nós sempre fomos unidos por causa do meu pai e da minha mãe. Eles sempre prezaram muito por isso dentro da nossa casa, da gente ser unido. Então, quando a gente brigava por alguma coisa assim, meu pai, se ele estivesse por perto, ele não aceitava. Ele fazia as pazes, perguntava o que estava acontecendo, por que a gente estava brigando. Então a gente foi aprendendo que ser unido era mais fácil, evitava conflitos com meu pai. Então a gente sempre foi muito unidos. Mas o que mudou mesmo foi que antes da nossa conversão, nós estávamos em Belo Horizonte e a gente vivia um momento de escassez muito grande. Nós fomos para Belo Horizonte porque meu pai mudava muito. Para você ter uma ideia, eu e o Fabiano, nós temos no nosso currículo escolar 27 escolas. E olha que nós estudamos só até a quinta série. De tanto que mudava, ficava uns meses em um... Teve meses da gente começar estudando no Paraná, depois passar para Presidente Epitácio no interior de São Paulo e encerrar os estudos em Gurupi, no Tocantins. Então, 3 estados completamente diferentes um do outro. Bullying, nós somos formados em bullying. Porque você chega num lugar tão diferente, você já viu como são as crianças, né? Para vocês era fácil essa adaptação? Se tornou algo rotineiro, normal? Ou era algo que vocês... Pra gente foi fácil até uma idade. Em determinada idade que a gente começou a ficar adolescente, minha mãe pediu pro meu pai pra gente parar de mudar.
e meu pai escolheu Belo Horizonte, por isso que nós fomos para lá. Meu pai escolheu Belo Horizonte, meu pai montou uma fabriqueta de suco de laranja lá, então nós mesmos fazíamos os sucos de madrugada e saíamos para vender durante o dia, a gente vendia em sinal. Mudou completamente a profissão, Mudou completamente a profissão, o garimpo estava sendo muito perseguido na época, sabe? Estava muito difícil legalizar os garimpos, eles colocaram, a lei endureceu muito por causa do meio ambiente, todas essas coisas. Então meu pai deu um tempo do garimpo e começou a mexer com o suco de laranja. Então a gente saía para vender, o Cezinho ele deixava num lugar pertinho para ele poder ficar de olho, e eu e o Fabiano ele levava para mais distante e ele captava pessoas na rua, igual vender picolé mesmo, sabe? Ó, você quer vender, você recebe tanto e tal. E a gente foi fazendo essas vendas desses sucos aí, que foi nos sustentando. Olha. E a gente morava num cômodo muito pequeno, era uma casinha assim de 4 cômodos, que morava eu, Fabiano, César, minha mãe, meu pai, e mais 4 garimpeiros que meu pai trouxe para vender suco também. Morava todo mundo juntos. Virou um empreendimento o negócio de suco. Virou um empreendimento. Só que tudo muito precário e tudo com uma margem de lucro muito pequena. Fazia era para comer mesmo. Fazia para o almoço e para o jantar. Logo depois que a gente mudou dessa casa, a gente passou um momento de escassez muito grande, porque meu pai era o arrimo de família, meu pai precisou vender a fábrica. E ele ficou muito doente, ele teve uma doença renal muito grave, gravíssima, e ele parou de trabalhar. Nós, numa cidade grande, adolescente, sem parente, sem amigo, sem condição de arrumar um emprego, porque era menor de idade ainda, nessa época. Era tudo muito complicado, tudo muito difícil. E você sabe que a cidade grande, ela não é tão calorosa igual a cidade pequena. Os vizinhos custam a pegar confiança, a te ajudar. Os nossos vizinhos nos ajudaram muito, mas depois de um tempo que nós já estávamos ali. Então, o meu pai doente, sem conseguir andar, a única coisa que ele podia fazer era ir no médico. E a gente orando, e nós fomos no médico. Eu, o César e ele. Entramos no médico com os exames na mão, o médico pediu que eu e o César saíssemos da sala. Nós saímos da sala, dali uns 5 minutos, o médico abriu a porta, pediu para a gente voltar para dentro da sala, nós voltamos. Meu pai falou assim, olha, doutor, deixe o senhor chamar os meus filhos, porque comigo não tem segredo, e lá em casa não tem segredo, eu quero que o senhor fale com eles o que está acontecendo de verdade. Aí o médico foi nu e cru, falou assim, olha, o seu pai ele tem 6 meses de vida. Mas mesmo assim, eu acho um milagre ele estar vivo agora. Porque para mim, nos exames que ele tem, já era para ele ter falecido. É isso. Aí nós ficamos em choque, sem saber o que fazer. O meu pai ficou do mesmo jeito que ele estava, ele não esboçou nenhuma reação. Ele falou, então é isso, então doutor, eu tenho 6 meses de vida, eu não tenho nada que eu possa fazer. Ele falou, o senhor pode entrar na fila de um transplante, mas do jeito que o senhor está... Se aparecesse um órgão hoje, o senhor não poderia fazer o transplante, porque o senhor está muito mal. O senhor teria que melhorar primeiro. Ele falou, então é isso, não tem remédio, não tem nada. Ele falou, não, só remédio para dor, mais nada. Ele falou, então tá bom, então vamos embora. E tinha o porquê dele estar com aquilo, uma causa, algo? Não? Aquilo é hereditário. Ele teve uma irmã com 18 anos que morreu da mesma doença que ele. Só que meu pai, nessa época aí, ele já tinha 50. Nós saímos de lá, e o meu pai, garimpeiro, o médico era numa região que tinha muitos garimpos. E meu pai andava com uma cuia, que cuia era para pesquisar um material, para ver se tem ouro naquela região. E meu pai começou a parar nos corgos, onde nós estávamos passando, ele parava nos corgos, descia... Corgos? Corgos é um riozinho pequenininho, sabe, de água, um filete de água. Ele parava, descia e pegava a cuia, colocava terra dentro e cuiava para ver se tinha fagulho de ouro, para ver se ali tinha ouro, para ver se dava para montar um garimpo. E eu e meu irmão olhando aquilo. E eu pensei assim, falei, como que pode? A pessoa acabou de receber uma sentença de morte, porque 6 meses que ele tem de vida, mas o médico achou que ele nem era para estar vivo. E ele está procurando lugar para trabalhar, lugar para garimpar. E ali foi uma grande experiência que eu tive na vida e uma grande lição. Nunca desista dos seus sonhos. Porque meu pai tinha o sonho de ver os filhos se realizarem profissionalmente, independente da profissão que eles escolhessem.
Nós nem pensávamos ainda, nesse momento, de ser cantor, deles serem cantores. E meu pai pesquisou um pouquinho, falou, não, aqui não tem nada, vamos embora, outros lugares deve ter. E foi embora para casa, falando, não, porque se eu for em tal lugar, eu vou montar um garimpo assim, garimpo desse jeito. Eu falei, gente, será que meu pai não entendeu o que aconteceu com ele, né? E o tempo foi passando, Karina, e passou um ano, e meu pai não morreu. E meu pai voltou no médico, no mesmo médico, junto comigo e o meu irmão. E falou com o médico assim, falou, doutor, não vim aqui para te afrontar. Eu vim aqui porque o senhor falou que eu tinha 6 meses de vida. Meu pai refez os exames, falou que eu tinha 6 meses de vida. Tem 1 ano, eu não morri. Eu quero saber o que eu faço. Se eu tomo algum remédio, se eu entro numa fila de transplante, se eu faço alguma coisa. O médico olhou os exames durante alguns minutos e falou assim, Toninho, eu vou te devolver a pergunta. Você me perguntou o que é para você fazer. Eu vou perguntar o que você fez. O que você fez? Porque isso aqui eu nunca vi acontecer. Aí meu pai falou assim, olha, eu não fiz nada. Aliás, a única coisa que eu fiz foi começar a ir na igreja e orar. E pedir a Jesus que me curasse. E o médico falou assim, então, continua rezando. Falou desse jeito. Continua aí porque o seu santo é forte. O seu quadro, ele praticamente reverteu. E isso aqui é impossível, humanamente falando. Meu pai foi embora, a doença dele causou algumas coisas na articulação, ele ficou um tempo sem andar, mas logo ele foi melhorando. E desses 6 meses até a morte do meu pai, foram 20 anos. Meu Deus! 20 anos que meu pai viveu. Uau! Viveu e conseguiu daí acompanhar tudo o que aconteceu com os meus irmãos, toda a trajetória de sucesso deles pelo Brasil, os prêmios que eles ganharam, os Grammys que eles ganharam, os shows fora do país. Conseguiu ver isso tudo. Conseguiu participar dos evangelismos que eu fazia. Eu fui líder de um grupo de evangelismo durante 10 anos na Igreja Batista da Lagoinha, chamava Companhia ID. E meu pai foi em vários comigo, acompanhando, vendo o trabalho que a gente estava fazendo, testemunhando também sobre isso. Cidade do interior, ele continuou garimpando, porque isso era a paixão da vida dele. E ele, toda cidade que ele ia numa igreja, pedia uma oportunidade e contava esse testemunho. Uau! Nossa, que incrível! Você vê o poder de Deus, realmente, o poder da oração, né? Como Deus está ali preparado para receber nossa oração. Por isso eu falo muito que nós temos dias de desânimo, dias de sofrimento, dias em que a gente vai estar celebrando. Cada dia a gente vai estar com o nosso humor e uma situação diferente. O que a gente não pode esquecer é de buscar, pela nossa fé, buscar em Deus, buscar na palavra, porque é realmente o poder de Deus, é o poder de Deus na nossa vida. É verdade. Enquanto a gente não conhece, a gente não tem ideia do que a gente está perdendo, né? E depois disso, nós 3 casamos. Eu e o Cezinha casamos com 20 dias de diferença um do outro. Meu pai participou do casamento dos 3 filhos também. Uau. O Fabiano casou logo depois. Nossas esposas são todas convertidas. Então eu costumo dizer assim, às vezes eu estava na Lagoinha e vinha um pastor, uma pastora de fora e falava assim, olha, eu sou da 5ª geração de pastores, eu sou da 3ª geração de pastores. E eu ficava pensando assim, às vezes, vinha um pinguinho muito pequeno de tristeza no meu coração, falando assim, eu não sou de nenhuma geração de pastores. Mas hoje eu vejo os meus filhos e sobrinhas e penso assim, eles são. Já são. Né? Sim, você já está na sua geração, já fazendo parte. Eles são de uma geração de pastores. Minha filha prega na igreja, tem 12 anos, o meu filho canta, tem 10 anos, cantaram lá no Ore Comigo, cantaram em vários lugares. E eu gosto disso, não forço, mas incentivo eles a fazerem, dou essa liberdade para eles escolherem o que eles querem fazer. Minha esposa é uma mulher de oração também, uma mulher que faz um trabalho com outras mulheres. Ela é consultora de imagem e ela linka
essa questão da vestimenta da mulher com a É palavra de importante. Deus. Inclusive, ela te mandou um abraço muito Que grande. bom. Tenho que trazer ela aqui. Pois é, ela ia vir comigo, mas ela tá para a Europa, ela foi dar uma palestra lá em Portugal, mas ela falou assim, olha, fala com a Karina, que eu acho ela muito elegante, muito Obrigada. linda, e manda um grande beijo para ela. Quero que ela venha aqui para contar para a gente, falar para as mulheres também sobre isso, que é tão importante. Vai ser fantástico, você vai a gostar. gente compreender, né, o que Sim. o Senhor deseja de nós, como Ele se sente amado, que não é só através da gente falar que o ama, mas dos nossos atos, né? Exatamente. Do nosso se portar. Como que veio para você daí o chamado para a área musical, ali para a produção? Como começou a sua carreira com relação a isso, de produtor? Olha, começou com os meus irmãos, porque quando pequeno eu cantei um pouco com o Fabiano. A gente cantou participando de festivais. O Cezinha era muito novinho. Depois, quando o Cezinha cresceu... Vocês não tinham o desejo de cantar louvor? Nada, nessa época, nós não éramos convertidos, isso que eu estou te contando, que a gente participava de festivais. Quando os meus irmãos cresceram mais, a gente formou um trio, eu saí do trio e eles deram certo na carreira musical. Sim. Quando eles deram certo na carreira musical, a gente viu uma oportunidade de testemunhar de Jesus aonde a gente estava. Porque, Karina, existe uma diferença muito grande, uma pessoa, sem fazer nenhum tipo de julgamento, porque cada um vai responder por si só. Sim. Então não cabe a mim ficar aqui dando indireta para ciclano, beltrano, de maneira nenhuma. Sim. Não é o meu papel e eu não faço isso. Mas não funciona a pessoa descer do altar e querer ir cantar música secular. Eu não vejo isso funcionar. Mas uma pessoa que está no estado secular, ela converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se ela tiver um testemunho, quando eu falo testemunho, eu estou falando na música que ela canta, na roupa que ela veste, no tipo de conduta que ela tem, ela vai acabar, às vezes, não influenciando aquela multidão que está assistindo ela, mas influenciando as outras pessoas que estão nos bastidores, os outros artistas, os empresários. E os meus irmãos, desde que eles converteram, eles começaram a ter um comportamento que era um comportamento completamente diferente do comportamento que naturalmente existe dentro desse meio. Sim. Que eu não estou criticando, falando que é ruim, nem que é bom, mas existe um comportamento X. E eles vieram com comportamento Y. Então, quando se vai falar assim dos Menotti, todo mundo já sabe como eles são. Sim. Então, eles têm o testemunho deles em dia em relação a isso. Né? Quando toda música, todo CD que eles gravam um louvor. E isso não é só para dizer assim, olha, eu sou crente, vamos gravar um louvor para poder dar uma satisfação para o meio evangélico, de maneira nenhuma. Eles gravam porque eles gostam de gravar, porque eles se sentem bem em gravar. Então, por isso que eles não foram cantar louvor, porque eles sentiram que não era o chamado deles fazer isso. Na época, eles sentiram assim, olha, se a gente for, nós vamos ser mais um, já tem muitos. Agora, se a gente ficar aqui, nós vamos sermos um que poderemos influenciar muitas pessoas aqui onde nós estamos. E isso tem acontecido. Sim, e você, trabalhando nos bastidores, você também aconselhava alguma coisa ou outra, ou até nas escolhas das letras, da música, de qual vai ser o exemplo? Sim. Eu começou só nós três, eu, César e o Fabiano. Não tinha mais nenhuma equipe, a gente tinha um cachê de R$50, que era o que a gente cobrava para cantar. E nessa época a gente só cantava a música dos outros, a gente não gravava. R$50 era o cachê. E tinha gente que achava caro. Gente. Depois a gente foi subindo aos poucos, né, e foi chegando. Mas nessa época não tinha gravadora, não tinha nada, era uma coisa muito caseira mesmo, muito caseira. Violão, voz e violão só. Não tinha nem um aparelho que eles chamam de MD, que é como se fosse uma banda, como se fosse um karaokê, sabe? Que toca tudo junto, você só canta por cima. Não tinha nem isso. Isso veio depois. Meus irmãos se esforçaram muito, trabalharam muito, penaram muito para chegar onde eles estão.
E eu sempre cuidei dessa parte de produção, sempre fui cuidando de tudo para eles, desde que eles começaram, até quando as coisas começaram a acontecer, quando eles começaram a ficar conhecidos em Belo Horizonte, porque antes de ficarem famosos no Brasil, eles ficaram em Belo Horizonte. Então, teve um ano que a gente fez 180 eventos só dentro de Belo Horizonte e região metropolitana. Muita coisa. E aí, até que um dia que a gente viu que as coisas começaram a acontecer, nós descemos de um ônibus, eu e o Cezinha, e tinha uma banca de CD pirata, e a gente, naquela época, comprava CD pirata, todo mundo comprava, a maioria das pessoas. E a gente foi ver o que tinha de novidade nos CDs pirata. Então nós chegamos lá e falamos assim, o que tem de novidade aí do Bruno Marrone, do Zezé, tem alguma coisa assim? Para quê? Para colocar no repertório, para você poder cantar, uma coisa que fosse sucesso. E o moço falou assim, olha, tem um aqui que está vendendo igual água, vou mostrar para vocês. E ele tirou um, a capa era um jardim, escrito assim, César Menotti Fabiano. O Menotti errado, que o Menotti dele é com 2 T's e I no final, esse era T e E, mostrou e falou, esse aqui é o CD que mais está vendendo. Aí eu olhei para o César assim e falei, vamos comprar. Nem falamos nada que era nosso. Compramos, fomos correndo para casa para saber de onde que era aquilo. Falei assim, será que é alguém que pegou o nome e está usando, né? Mas aí era um CD de um lugar que eles cantavam. Que alguém gravou. Que a pessoa gravou e foi passando de um para outro, passando de um para outro e foi para as bancas. Gente. E aquilo deixou o nome deles muito, mas muito conhecido. Depois veio uma gravadora multinacional, repaginou tudo aquilo ali, gravou um DVD que teve a música Leilão, que foi a música que explodiu eles no Brasil todo, e aí tudo aconteceu. E eu vim acompanhando todo esse tempo, trabalhando no escritório, formando as coisas que não tinham, formando equipes e tudo mais. E paralelo a isso, eu na igreja, sempre trabalhando na igreja, servindo na igreja, sempre fui voluntário, desde o primeiro dia que eu entrei. E a sua esposa você conheceu na igreja? Conheci na igreja, nós tínhamos na verdade assim, eu conheci ela fora da igreja, nós tínhamos uma amiga em comum. Quando eu conheci ela, eu já estava convertido, tinha alguns meses, eu vim passear em Belo Horizonte e conheci ela, eu tinha 3 meses de convertido. E ela já era convertida? Não, então? ela não. Aí quando eu conheci ela, eu gostei muito dela, do jeito dela, tudo, falei com ela assim, o que você vai fazer domingo? Ela falou nada. Eu falei assim, vamos na igreja comigo? Ela falou, vamos, mas bem assim, meio assustada. Tipo, programação, né? Programação. E nós estávamos num restaurante, assim, no happy hour. Ela falou, vamos. Eu falei, então tá bom. Então, passei o endereço para ela, que eu também não tinha carro, não dirigia. Passei o endereço da igreja para ela, nos encontramos lá, na igreja. E naquele dia, ela aceitou Jesus, ficou apaixonada por Jesus. Eu nem imaginava, eu achei que ela ia achar estranho, ou bonito, ou qualquer coisa assim. Mas quando fez o apelo, ela levantou a mão chorando, foi para frente. Que lindo. E quando ela voltou para casa, fui com ela de ônibus até na casa dela. No próximo encontro com ela, ela me entregou uma carta e falou assim, abre quando você estiver em casa. E nessa carta era bem curta, estava escrito assim, gostei muito de você, você é uma pessoa muito especial, mas você me apresentou a coisa mais especial da minha vida. Você me apresentou meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ai, que lindo. Oh. E aí, desde então, nós estamos juntos, já vai para 17 anos. Temos 2 filhos, a Esther e o Estevão. E ela evangelizava junto comigo, na Lagoinha. E eu trabalhava, meu trabalho era com os meus irmãos no escritório, e eu servia na igreja. E isso foi me dando experiência. Nessa questão de produção. Então, fui fazendo produção musical, fui fazendo produção de eventos que eu gostava muito, sabe? Até chegar a realizar um grande sonho que eu tive. Qual era a maior dificuldade que você enfrentava sendo cristão e participando do mundo artístico na época? Existia alguma dificuldade ou era tudo tão natural, como você disse, já havia um posicionamento diferente de vocês, que vocês eram bem recebidos, ou havia algo que incomodava da sua parte ou da parte dele? Você, ele é muito santinho, esse é muito certinho, esse
papo não dá para falar na frente dele. Como que era essa convivência? Olha, quando os meus irmãos aconteceram, foi um sucesso assim meteórico. Foi da noite para o dia, apareceu a música Leilão e no Brasil inteiro só tocava essa música. Quando você está num nível desse de sucesso, você está muito em cima, não tem mais para onde você crescer, você só tem como estabilizar. Então, nessa crescente que nós tivemos, a pessoa já é tendenciosa ela te respeitar em tudo, porque você é o número um. Nós fomos o número um de vendas, o número um de prêmios durante alguns anos no mercado. Falo isso assim sem demagogia nenhuma, porque são números, estão aí na revista, em tudo. Nós somos a primeira música sertaneja a estar na Billboard Internacional, primeiro ringtones de ouro. Você nem vai saber o que é isso, ringtones de ouro. O que é isso? Ringtones era a musiquinha do telefone celular, você escolhia uma música para tocar, um toque. Né? E Leilão foi a música mais baixada para tocar, então ela ganhou ringtones de ouro na época. Então, quando você está neste patamar, as pessoas te respeitam muito. Né? E foi nessa época que a gente conseguiu colocar alguns pontos, por exemplo, no nosso camarim não tinha bebida alcoólica. Então todo mundo já sabia. Então um contratante ia visitar a gente no camarim, ele já não entrava com bebida, não porque a gente pedia, mas em respeito mesmo. Né? Algumas coisas que de repente ofereceria para outras pessoas, para a gente já não ofereceria, porque sabia da nossa conduta. Os menores são assim, os menores são certinhos, os menores... Não, agora, a gente não pode confundir o seguinte, nós não nos achávamos e não somos melhores do que ninguém. Era uma conduta. Era uma conduta nossa que era daquele jeito. Então um compositor escrevia uma música e mostrava para um outro e falava assim, vou mandar essa música aqui para os menores, fica bom na voz do Fabiano. Aí o cara via a música e falou, cara, não manda, essa música aí eles não vão cantar porque tem essa e essa palavra. Sim. Sabe? Então, que vai falar, sei lá, que eu vou trair, eu vou te trocar por... Isso, alguma coisa assim, O Cezinha, ele fala assim, olha, o Cezinha é compositor também. Ele fala assim, eu não componho música de amor que tem 3 pessoas. Né? Ele fala isso. E ele tem uma música romântica também, que chama Caso por Acaso, que é uma música que fala de casamento, que é uma pessoa que quer ter o sobrenome, quer ter aliança, quer casar de papel passado. É uma música bem interessante. Vocês sempre quiseram formar uma família? Já era por conta do exemplo dos seus pais, assim, de ter a família nos modos tradicionais, de ser pai? Você sempre teve esse desejo? Sempre. Eu falo assim, olha, eu tenho filho e filha hoje, então eu sei o que é o amor de pai, o amor de mãe. Mas eu sempre tive esse amor no meu coração. Esse amor, quando eu tive o meu filho, ele não foi novidade para mim. Porque eu realizava muito trabalho em creche, então, e creche que era orfanato. Sim. Então, aqueles meninos ali, quando a gente ia, eles iam todos em cima da gente, 20 meninos para brincar. Uns chamavam de tio, outros chamavam de pai, outros chamavam de padrinho. Né? A gente chegava assim com sacola de supermercado, que a gente comprava algumas coisas, poucas coisas, e eles falavam assim, tio, o senhor que é o dono do supermercado? E aquilo assim cortava o meu coração e eu comecei a desenvolver um amor muito grande por aquelas crianças. Então eu começava a entender, falei assim, olha, ter um filho é isso aí. O seu filho, ele quer alguma coisa, aquele menino pedia as coisas. Na creche tinha como se fosse uma lei, você não podia dar nada que eles pedissem, por causa dos outros, para não criar um problema com as outras crianças. Então você podia levar as coisas, a creche fazia uma filtragem, mas você não podia dar, eu quero uma bola, vou trazer uma bola para você. Você não podia criar esse vínculo. E eles pediam muitas coisas, e me cortava o coração, assim. Então, às vezes, eu consegui fazer uma campanha e consegui levar tudo para todo mundo, assim, de monte, para todo mundo ter, para não ter problema. E eu consegui desenvolver esse amor de pai já nessa época. Eu tinha uns 22 anos, 23 anos. Então, sempre quis ter uma família.
foi mais do que o meu sonho. Eu não achei que a minha família ia resolver um problema meu, por exemplo, preencher um vazio que eu tinha no coração, não era isso. Não tinha mais o vazio, né, por conta de Jesus. Exatamente, eu queria ter uma família realmente para criá-la nos caminhos do Senhor, para minha família ser de uma geração de pastores, para minha família ser uma geração de cristãos que realmente conheceu Jesus como Senhor e Salvador, ver meus filhos crescerem na igreja. Sim. E como chegou o chamado pastoral? A partir daí, desse momento, o que foi, né, se desenvolvendo em você, de você falar, eu tenho um chamado para pastor, eu gostaria, ou nunca tinha passado pela sua cabeça? Nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de que quando eu trabalhei, como eu fiquei 10 anos no Ministério de Evangelismo, algumas pessoas me chamavam de pastor, principalmente quando a gente ia fazer o evangelismo na rua, porque a gente viajava com uma turma de 50 pessoas, fazia uma rua de lazer e de noite tinha um culto e eu pregava. Então, o pessoal da Lagoinha que frequentava esse ministério me chamava de pastor, mas estava longe de eu ser pastor. E uma vez o pastor Antônio Cirilo, do Santa Geração, que foi meu mentor, foi meu vizinho, meu líder de célula, ele falou comigo uma vez, falou assim, olha, o pastor Márcio quer que você seja ungido a pastor. Como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero continuar servindo a igreja do jeito que eu sirvo, mas eu não quero esse título. Eu não quero essa unção de pastor, porque... Por conta da responsabilidade? Por conta, primeiro, sim, porque eu já faço um trabalho. E segundo, que esse título pode trazer um peso para mim, assim, que eu possa vir a não suportar esse peso. Ele falou, olha, eu só estou trazendo um recado, ele que quer, e tinha um curso na época para fazer e tal, para ser pastor, então eu não queria mesmo. E eu consegui fugir 2 anos disso, sabe? Dei um balé neles durante 2 anos. E um dia ele estava lá em Belo Horizonte e ele me chamou para almoçar, o pastor Cirilo, nós fomos almoçar, ele falou o seguinte, estou te chamando para almoçar aqui, mas eu quero te dar um ultimato. Quinta-feira agora, nós estávamos assim, tipo numa segunda. Ele falou, quinta-feira agora, na igreja que você está... Porque eu já estava pregando numa igreja em frente à minha casa da Lagoinha. Estava fixo, assim, um dia? Estava fixo, na quarta-feira, depois que eu fui para a Matriz. Estava fixo. Falou assim, quinta-feira, o pastor Márcio e o pastor André Valadão vão na igreja, vão ungir 4 pessoas... e eles querem ungir mais 2, vai ser você e a sua esposa. Eu falei, pois é, pastor, só que é o seguinte, quinta-feira eu não posso. Quinta-feira eu não vou na igreja. E você não podia mesmo? Eu podia, eu não queria. Eu não vou na igreja. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Para de fugir. Você está fugindo de um chamado de Deus, você não está fugindo do chamado do pastor Márcio. Ele falou, olha o pastor Márcio, você acha que ele vai querer ungir uma pessoa só por ungir, só porque ela está prestando um trabalho lá na igreja? Ele falou, tem pessoas que prestam trabalho lá na igreja há muito mais anos que você e não foram ungidas a pastor, porque não tem chamado pastoral. Você não está sendo chamado para ser pastor, você está sendo reconhecido como pastor. E nisso, aí entrou uma flecha no meu coração. Aí eu fui flechado mesmo. Aí falei com a minha esposa, falei, chamaram a gente e não vai ter como a gente deixar de ir, não, nós temos que ir. Ela falou, mas o que eu tenho com isso? Eu falei, pois é nós dois, porque a gente trabalha junto e faz o trabalho juntos. E aí foi assim, aí nós fomos ungidos, tem 9 anos. Nossa. Fomos ungidos ao pastoreio e desde lá estamos pastoreando. Ela da maneira dela, ela faz um trabalho com mulheres. Como é esse trabalho que ela realiza lá? Olha, ela realiza um trabalho assim, ela faz um chá uma vez por mês com várias mulheres que ela convida, a maioria não crentes, e como se fosse um chá social, assim, sabe? É um sábado de manhã. Isso, uma oportunidade de reunir, de fazer network, de cada um contar o que faz, falar o nome, contar qual a profissão, o que ela faz, são donas de loja, outras são autônomas, professoras, tal. E no final, a minha esposa dá uma palestra. Aí essa palestra é evangelística, sabe? Aí nessa palestra ela aproveita e fala, né, sobre Jesus, quem aceitar Jesus, entrega um presente, que é um livro evangelístico também.
É assim que ela faz esse papel. E nas mentorias que ela faz com as Sim. mulheres, com essa consultoria de imagem que ela faz com várias mulheres de vários lugares do mundo, ela evangeliza muito através da roupa, sabe? Evangeliza Sim. muito, muito mesmo. É muito difícil uma cliente dela assim que não sai tocada ou que não sai convertida da mentoria dela. De Esse é o trabalho que compreender, ela né? faz, de compreender. O que é a nossa vestimenta, né? Nós estivemos aqui falando sobre isso no outro programa, que muitas falam, né? Mas Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, mas aqueles que passam pela nossa vida não têm o olhar É, de Deus para dentro de nós. Então nós somos uma vitrine daquilo que a gente está representando. Se estamos representando um reino, a gente também tem que se portar, exatamente. né? E as pessoas pensam muito assim também que se vestir bem é se vestir com roupas caras, é se vestir com grife. Talvez muito pelo contrário. Talvez uma pessoa cheia de grife está muito mais cafona do que uma pessoa com uma roupa Sim. mais simples, né? Sim. Então, não é esse o negócio, né? Não é esse. Eu sei, como pastor, quais são os maiores desafios dentro da igreja? É levar uma mensagem de exortação sem parecer que você está julgando, é levar hoje em dia uma palavra mais dura, uma palavra de ensino, sem afastar aquele povo que às vezes só quer receber a bênção. O que é mais desafiador? É ter uma palavra a cada semana, elaborar o cuidado com as ovelhas? Sim. Olha, eu tenho dois principais desafios nessa jornada evangelística. O primeiro, eu não me preocupo com ele no sentido assim, se o que eu vou preparar para pregar vai espantar as pessoas ou vai juntar mais gente na igreja. Eu não tenho essa preocupação nenhuma. Então eu oro, preparo uma mensagem por semana, que é um desafio, uma mensagem por semana. Eu fico pensando no nosso pastor Flavinho, que são 3 cultos por dia e são 3 mensagens diferentes para ele fazer. Então eu já sou bastante para fazer uma, né, na quarta-feira. Então eu procuro não pensar, eu não penso nisso, sabe, Karina? Eu não tenho essa preocupação. Nossa, essa mensagem é muito forte, as pessoas vão se ofender. Não tem problema para mim, se estiver dentro da palavra de Deus. Sim. Né? Ao mesmo tempo, essa palavra é muito branda, as pessoas vão achar que é teoria da prosperidade. Para mim não tem problema se tiver versículos que vão embasar o que eu vou falar. Então, mas o desafio é descobrir o que eu vou fazer na quarta-feira. Isso é muito... Tem dia que é muito difícil, tem dia que na quarta-feira ainda não veio para mim. Eu oro, eu busco na terça-feira à noite, eu busco na segunda à noite, e na quarta-feira não vem, vai dando assim 2 horas da tarde, eu vou ficando tenso. Sim, às vezes Falo, você preparou Senhor, uma que coisa, eu vou falar outra coisa e não é mais nada disso. Às vezes eu preparo uma coisa e o Senhor vem e mostra que não é aquilo, e então toda quarta-feira eu tenho um pouco assim de ansiedade, sabe? O dia que eu consigo, é muito raro, mas o dia que eu consigo preparar uma mensagem na terça-feira, parece que eu tenho a quarta-feira livre. Eu fico assim nas nuvens. Mas faz parte, eu acho que até isso é um treinamento para algo futuro. Sim. Né? E a segunda coisa que é um desafio para mim, que foi o que Salomão pediu para Deus, e Deus atendeu Salomão, e eu gostaria muito que um dia Deus me atendesse do jeito que ele atendeu Salomão, que é dar sabedoria para conduzir o povo. Sim. Porque eu abro as minhas caixinhas de pergunta e muitas perguntas não têm resposta. Não tem o que a gente falar. Eu queria ter sabedoria para responder para as pessoas o que elas estão me perguntando. Então são perguntas assim que a gente parte o coração. Tem perguntas que eu já li que eu chorei em casa e eu não tenho nada, mas nada mesmo, nem responder para aquela pessoa assim, olha, fica tranquila que Deus é contigo. Não, nem isso cabe dentro do que ela está falando. Pessoas que são maltratadas pelo marido, senhoras de idade que apanham do filho, por exemplo, sabe? São coisas pesadas, né? que a gente escuta. Mãe que descobre que o padrasto abusou da filha e pede um conselho, o que faz? Obviamente que quando são coisas
criminais, a gente sempre indica a pessoa, a primeira coisa é denunciar na polícia, uma mulher que foi agredida, denunciar na polícia é a primeira coisa. Só que isso é algo que tem que ser feito, a pessoa tem que denunciar. Mas ela precisa de uma palavra espiritual também ali, ela está machucada espiritualmente, sentimentalmente, né? E às vezes a gente não tem o que falar, então eu busco muito aprender, leio muito livros que falam sobre determinados assuntos para que quando vem essas perguntas, Deus possa me dar um insight assim, e eu responder algo que vai acalentar o coração dessas pessoas. Qual é o maior sofrimento da humanidade que você percebe que tem sido? É esse vazio existencial? É a própria, né, falta de fé, falta de propósito? É a iniquidade do povo fazendo com que aqueles que ainda têm fé sofram, né, de uma forma exacerbada? Onde você percebe que está mais difícil de se conviver, de permanecer nesse mundo? O que eu acho que está mais difícil de permanecer nesse mundo é algo que as pessoas têm falado na internet e tem me incomodado muito, e eu tenho falado isso quase todos os cultos que eu prego. As pessoas batem muito em cima de que você tem que descobrir o seu propósito. E isso tem tornado para as pessoas dentro da igreja um peso muito grande. Porque eu recebo constantemente essa pergunta, fala, pastor, eu estou com depressão, eu estou muito triste, assim, uma depressão que ela acha que ela está, né? Às vezes ela nem está, não foi um médico que diagnosticou, mas ela fala assim, estou com depressão, estou muito triste porque eu não consigo achar o meu propósito. E eu sei que isso é fruto de muitas pessoas na internet que ficam assim, você tem que achar o seu propósito de vida, descubra o seu propósito, clique aqui, descubra o seu propósito em 20 dias. Esse tipo de coisa, assim, tem levado para as pessoas um peso muito grande. E nem todo mundo vai ter um propósito específico. Olha, veja bem, se você levantar todos os dias com as misericórdias do Senhor se renovando sobre a sua vida, e a cada dia você ser uma pessoa um pouco melhor para o seu próximo e para você mesmo, esse já vai ser um grande propósito que você vai ter cumprido na sua vida. Você não precisa de outro. Aí você vai trabalhar, arrumar um emprego, arrumar outro emprego, fazer uma coisa que você gosta, empreender, mas você não precisa de ter um peso de descobrir, falar, descobri, o meu propósito agora é abrir uma barbearia. Esse é o propósito, através dele eu vou evangelizar, através dele eu vou ganhar dinheiro, vou ajudar os outros, eu descobri isso. Pode ser que isso aconteça com algumas pessoas, mas não vai ser com todo mundo. É o mesmo caso de todo mundo que acha assim, quando converte, tem que largar tudo e vir trabalhar na igreja. Já pensou que peso seria para a igreja? A igreja não teria nem lugar se todo mundo quisesse ser pastor, se todo mundo quisesse ser diácono. Não, nós temos que ser estudantes, médicos, jornalistas, diretores, motorista de Uber, taxista, nós temos que ser tudo para o mundo poder funcionar. Sim, e eu creio que, eu falo que o propósito em si está naquilo que, né, o próprio Evangelho nos ensina, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, porque quando você busca a Deus, a sua vida passa a ter um sentido. E só isso, em estar buscando nele todo dia, você já preenche esse tipo de questionamento, você já responde esse vazio, como você disse, que mesmo na sua conversão você não entendia. Por que eu estou? Qual o sentido de eu estar aqui? É só trabalhar? Não, quando você busca nele, você fala, olha, o que dá sentido realmente na vida é buscar a vontade dele, e quanto mais ele vai, né, nos mostrando, a gente vai realizando em diversos pontos da nossa vida profissional, pessoal. Só isso já é o sentido principal do propósito. Exatamente. Né? Só complementando também, você falou muito bem, mas complementando também só o que eu falei, que as pessoas devem ser médicos, devem ser Uber, devem ser diretores, devem ser tudo, mas tudo para honra e glória do nome do Senhor. Né? Porque um motorista de Uber, imagina quantas pessoas ele tem condição de evangelizar, às vezes mais do que um pastor num culto. Quantas pessoas ele pode deixar uma frase atrás da cabeceira do carro ali, né? Um folheto, alguém vai pegar, alguém vai ler. Eu recebi um folheto, eu esqueci de contar, eu recebi um folheto que tinha o endereço da igreja que eu fui.
Talvez se eu não tivesse recebido aquele folheto, até hoje eu não teria achado aquela igreja, não teria ido. Conhecer a Deus e testemunhar Ele em nossas vidas, em qualquer profissão que a gente possa, né, tá fazendo. Por isso que eu tenho uma coisa assim com essa questão de secular e gospel, sabe? Porque a gente divide isso só na música. A música, ela é secular e gospel. Mas quando a gente procura um médico, a gente não fala assim, não, eu só vou no médico se for gospel. Não, a gente quer ir no especialista. E nós não estamos interessados em saber o que ele é. Obviamente que eu não estou falando aqui que você tem que escutar todo tipo de música, muito pelo contrário. Está quase que chegando ao ponto da gente não ter que escutar música nenhuma, né? Porque você vai pegar hoje as 50 mais tocadas do Spotify, assim, é coisa de louco. É uma coisa que eu não sei onde nós vamos chegar com isso. Mas a gente tem que entender que um trabalho que a pessoa pode glorificar a Deus com ele não é um trabalho secular. Né? Falando nisso, assim, qual é o tipo de coisa que você não consome na sua casa? O tipo de programa, o tipo de filme, ou tipo de música, tal estilo musical, ou letras que tem o baixo calão, ou o que vocês como cristãos evitam, né? Ou um tipo de evento que, olha, esse aqui já não cabe mais para nós, Sim. ou a gente não se sente mais à vontade. Olha, a minha esposa, ela é muito rígida em relação à criação dos meus filhos. Então, não tem como hoje você proibir o seu filho de ver YouTube, de ver telefone. Essa é a geração deles. Se você privar o seu filho disso, amanhã seu filho vai ter uma defasagem no mercado de trabalho, inclusive. Você pode direcionar, né? Tem muitas coisas que a gente não deixa mais eles assistirem. Coisa que antigamente podia assistir, hoje não deixa mais. Então tem determinados canais de televisão que lá em casa não passa, não pega, não pode assistir. Alguns, não é um só. YouTubers, nós temos uma lista que eles não podem assistir, eles não assistem. Música que fala palavrão, música que fala baixaria, coisa de baixo calão, não pode ouvir. E tem mais, quando a pessoa canta uma música, minha esposa já não deixa ouvir nenhuma dela mais. Ela já corta de uma vez, corta pela raiz. Porque já acha que não é uma boa influência, né? Não é uma boa influência, exatamente. E os meus filhos são muito obedientes em relação a isso. Eles não escutam, eles avisam quando está tocando. Mãe, entrou essa música aqui. Ela já vai lá e tira. Então tem isso aí. É difícil a gente falar nome, porque tudo que você fala hoje vira uma polêmica muito grande, né? Mas... Você falou da questão da bebida, né, também, que vocês já tinham esse hábito de não ter bebida alcoólica. Meu pai, ele tomou a primeira cerveja na vida dele, ele tinha 40 anos de idade. E meu pai não era evangélico e nem de igreja. Meu pai, vamos botar assim, considerado uma pessoa do mundo, que fazia negócio no mundo, trabalhava no meio do garimpo e tal. Então meu pai, ele nunca deixou a gente beber. Ele nunca deixou. Nós sempre fomos proibidos a beber. Eu, particularmente, optei por continuar. Então, eu não bebo. Na minha adolescência, com 17, 18 anos, eu experimentei bebida alcoólica. Não gostei pelo tempo que eu já não tinha bebido. Então, não era uma coisa que fazia parte da minha vida. E optei por não beber mais. Eu sei que existem muitos crentes hoje que bebem vinho, que apreciam uma bebida alcoólica. Não estou condenando eles, nem dizendo que eles estão certos e nem dizendo que eles estão errados, mas eu optei por não beber, eu e minha esposa. Eu também não bebo nada. Mas já fiz muita propaganda de bebida. Sim. Hoje em dia, eu falo que quando eu me converti, pastor... o que mais vai aparecer foi proposta para eu fazer propaganda de bebida, oferecer mais e mais e mais. Eu falo que o diabo percebe quando a gente ainda está formando a raizinha para ver se ele consegue arrancar tempo, né? Sim, é verdade. É complicado, a gente tem que estar atenta a todas as artimanhas do diabo que tentam nos desviar e seguir firme até a gente formando mais e mais raízes, né? Diante do mundo
né, que você tem visto, qual é a principal artimanha que você percebe justamente do diabo, do inimigo, para pegar essa geração? É a rede social, é as atrações que o mundo tem oferecido, as oportunidades delas terem mais fama, reconhecimento de uma forma mais repentina, que antes era bem mais difícil você ver alguém ficar conhecido. Hoje em dia a pessoa explode no Instagram e ela pode se tornar conhecida mundialmente da noite para o dia. Sim. Né? O que tem atraído mais e desviado os jovens do Evangelho e do caminho de Deus? Olha, eu acho que o que tem atraído mais é a questão da cultura. O diabo, ele se apossou da cultura, de todas as áreas da cultura. Filmes, novelas, se você pegar seriados que eram bons, a gente tinha seriado lá em casa que a gente assistia. E, de repente, não dava para assistir mais. Eles começaram a mudar a temática completamente. A cultura, às vezes, em algumas peças de teatro, na música nem se fala, né? O expoente nosso da música hoje, ele está completamente no jogo do inimigo, completamente. E isso é nítido. E não precisa ser uma pessoa religiosa, como eles gostam de nos chamar, ou de igreja, para notar isso. Você pega uma pessoa que não frequenta igreja nenhuma, que não é religioso, e fala de determinadas pessoas para ela, o que ela acha, ela fala assim, ó, lá em casa ninguém escuta. Né? Agora, existe um nicho de pessoas que foram contaminadas, que gostam, que fazem um auê, ou que às vezes nem gostam, mas é do time delas, elas têm que apoiar. Né? Porque antigamente você podia falar mal de A, B, C artista como gosto musical. Olha, como gosto musical eu não gosto de fulano. Ponto final. Não tinha polêmica nenhuma. Hoje, determinados artistas, se você falar assim, eu não gosto de fulano, pronto. Aquilo ali você já vai ser taxado de 10 nomes, só porque você é crente. Sim. Né? Você não tem direito mais de não gostar de um gosto musical, você é obrigado a gostar daquilo ali. Vira um preconceito, você, né, é intolerante. Exatamente. Acabam usando de uma nomenclatura para te ferir mais ainda. E o que precisa mesmo é os pais, né? Quando eu digo os pais, o pai, a mãe, está em cima dos filhos, o que eles estão consumindo. Filho não pode ficar sozinho com o telefone em quarto. A mãe tem que pegar o WhatsApp, tem que olhar tudo o que está acontecendo, tem que pegar a URL e ver o que eles estão entrando, o que eles estão consumindo, o histórico do celular. Ela precisa assistir o YouTube junto com eles para ver aquele YouTube ali, quem que ele é, o que ele está falando, o que ele está ensinando, porque muitos começaram com brincadeira de criança e terminaram com ideologias que sobrepõem ideologia de gênero, com coisas assim catastróficas mesmo na vida de uma criança de 5, 6 anos. Né? Você vê que é tão forte hoje as crianças assistirem os youtubers e tudo mais, e tem muitos que são bons, nós não podemos deixar de falar, tem muitos educativos, muitos que são legais, mas não são tantos, que as televisões tiraram os desenhos infantis. Os mais puros, não tem mais, difícil os de mais você encontrar. puros. É difícil você encontrar um que vai edificar, que não seja do evangelho, né? Mas que mesmo assim não... Tenha princípios, tal, você não encontra né, na televisão. E eu, como mãe, eu sei da dificuldade. O tempo inteiro, às vezes, eu encontro uma série, falo, olha, essa aqui está ensinando sobre os astros, sobre as profissões. De repente, você olha, tem alguma mensagem envolvida ali no meio. Está muito perigoso. Hoje em dia, a gente tem que ficar em cima. E chegou o momento também da gente começar a ensinar para os nossos filhos o que é errado. Da mesma forma que eles querem doutrinar as nossas crianças para o caminho do mal, nós precisamos doutrinar as nossas crianças para o caminho do bem e pensem eles o que pensarem.
Falar, mas vocês estão ensinando criança, isso estamos, são os nossos filhos e nós vamos ensiná-los o que é correto, o que a gente acha que é correto, né? Isso não é um dever da escola, isso não é um dever do Estado, isso não é um dever, para falar a verdade, nem da igreja. Nós não podemos colocar esse peso nem para a igreja. Eu mando meu filho para a escolinha, chega lá, eles vão ensinar, vão educá-los lá. Não, não é assim. Sim. Seu filho tem que ir para a escolinha já educado, né? Porque eu recebo relatos assim de meninos na escolinha da igreja que fica falando palavrão, que fica batendo no coleguinha, que fica rasgando a folha de fazer a tarefa e diz que não vai fazer. Por quê? Ele não foi educado em casa. Já é uma rebeldia. É uma rebeldia, colocando a educação para a igreja. Sim. E não funciona. Sim. Qual a maior falha hoje em dia você percebe dentro das famílias? É justamente não se preocupar em levar a palavra de Deus para os filhos? Ou é não ter tempo para estar com eles? Né? É negligenciar, às vezes, uma atenção maior, esse cuidado mais de perto do que elas veem? Onde você percebe, como pastor até, e ouvindo aquilo que, né, os fiéis falam e reclamam, aonde elas têm falhado e precisam estar mais atentas? Olha, eu acho que o que eles têm que estar mais atentos, tudo isso que você falou é muito válido, mas o que os pais e as mães têm que estar mais atentos é no exemplo. No exemplo. Nós temos hoje uma geração de filhos de pastores que não querem ser pastores por causa do exemplo. E às vezes não é porque o pai foi um ruim pastor, mas é porque o pai realmente fez isso que você disse aí, deu atenção para todo mundo, menos para dentro de casa. É porque o pai viajava 30 dias por mês. Muitas vezes, coitado, para sustentar a casa, às vezes. Mas o filho não vai entender isso. E agora que ele cresceu para consertar, é muito difícil. Então eu acho que o exemplo do pai e da mãe dentro de casa, o exemplo como se trata um funcionário dentro de casa, o exemplo de como se trata um porteiro, de como se trata um mendigo na rua, de como se trata um garçom, tudo isso, o seu filho é uma esponja. Ele vai absorver isso aí. E ele vai repetir isso aí depois. Ele vai repetir. Se ele vê você só falando, só pregando, e ele vê a sua conduta completamente diferente da conduta que você tem num púlpito, uma conduta diferente que você tem em casa, ele vai fazer a que você tem em casa, ele não vai ouvir sua pregação, né? Então, tratar bem a esposa, eu acho que é o primeiro caminho, né, para o homem, assim, para o homem pastor, ou mesmo que não for pastor, o filho tem que ver um homem sendo amável, um homem não reclamar tanto, um homem beijar a esposa, um homem presentear a esposa, dar uma flor para a esposa, porque você vai estar criando um marido que vai ser assim também. Você vai estar criando uma filha que vai ser exigente na escolha dela quando ela for namorar. Ela não vai ser carente, aceitar qualquer um. Ela falou, opa, peraí, que é isso? Isso aqui não, isso aqui meu pai fazia muito melhor. Eu quero uma pessoa que faça no mínimo o que meu pai fazia para minha mãe. Pastor, onde você percebe na tua personalidade onde é mais difícil da sua carne, onde você necessita mais do Espírito Santo? É na sua ansiedade, às vezes, é na sua maneira, às vezes, de ter paciência com alguma situação, porque nós temos aqui o Espírito Santo, mas continuamos, né, sendo carne. Então, cada um tem a sua batalha específica. Aonde o senhor percebe atualmente que, olha, quando eu percebo que eu estou ficando assim, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, está vindo o meu velho homem? Qual é a parte da sua carne que ainda grita? Olha, a gente com o tempo vai aprendendo a não praticar os erros do passado, né? Então, há 4 dias atrás, eu mudei de faixa, não dei seta, um motoqueiro com a moto gigante passou por mim, me cortou e me xingou muito. Mas ele estava muito longe de mim, não estava nem perto de bater, mas me xingou muito. E eu ouvi todo aquele xingamento ali e fiquei pensando assim, olha, eu estou errado, mas ele não tem o direito de me xingar desse jeito, mas eu vou abençoar ele, eu prefiro abençoá-lo. Então eu abençoo esse motoqueiro aí, que não aconteça nada com ele, em nome de Jesus.
ele pode estar de cabeça quente, pode estar num dia mal. Então eu fiz isso. Em outra época lá Em outra atrás. época eu não faria, eu ia ficar buzinando, ia ficar tentando falar com ele também, né? Ia xingar nomes gospel, porque dá para xingar gospel também, você sabe, né? Seu abençoado incircunciso, né? Mas se fosse outro tempo ia ser coisas piores, nós não podemos nem falar. Mas hoje em dia, eu vou ser sincero para você, se for falar de ansiedade, Karina, olha só, é difícil a gente conversar com alguém que não está passando por problema de ansiedade em algum ponto da vida. Muito difícil. Ansiedade é o mal do século. Então eu também tenho as minhas ansiedades com algumas coisas que eu vou fazer. Tem projetos, coisas que geram ansiedade na gente e aquilo ali fica 2, 3, 4 meses para passar. A gente tem que fazer até tratamento. Mas hoje uma coisa que eu tenho cuidado, mas e que me incomoda muito, é um grande desafio para mim, é a questão da obesidade. A obesidade, depois que eu descobri que ela é uma doença, eu consegui a me dar melhor com ela. Eu falei assim, então peraí, se ela é uma doença, eu preciso de tratamento. Então eu comecei a tratar. Quando foi esse insight, assim, que você teve essa nova visão, né? Olha, eu tive esse insight através de um médico que chama Dr. Guilherme Klein, lá de Belo Horizonte, que ele trata pessoas obesas e ele cuida também de atletas halterofilistas. Então, ele é um médico muito conceituado nessa área, ele entende muito dessa área. E ele me deu uma explicação de 1h30 sobre esse assunto, né? Então, a primeira coisa que ele conseguiu tirar de mim foi a culpa. Porque eu tinha culpa por ser obeso. Eu já consegui emagrecer 9 quilos, continuo no processo, né? Dentro disso aí, a gente acaba fazendo jejum também, então ajuda um pouco também o jejum, não é um jejum para emagrecer, mas o jejum acaba ajudando. Mas com o método que eu tô usando dele, entendendo que isso é uma doença, não é só uma glutonaria, me ajudou bastante a tirar da minha cabeça e me ajudou também na ansiedade, a tirar aquele peso que eu tinha, aquela culpa que eu tinha. Falei, olha, tá vendo? Porque quando eu casei com 72 quilos. Né? Eu vim engordando com o casamento. De pouco em pouquinho. Não sei se eu posso colocar a culpa na minha esposa ou não. Porque ela cozinha muito Acho bem? Que não. Não, minha esposa é o seguinte, se eu quisesse acompanhar ela, se eu comesse o que a minha esposa come, eu seria, assim, forte e magro. Minha esposa é 100% fit, não come fritura, não come gordura, não come salgado, não come açúcar, não come doce, não come nada. Ela come praticamente salmão e salada e ovo de manhã, só. Essa é a comida dela para onde ela for. Mas, né, sempre tem que ter o contraponto dentro de casa e sou eu. Mas agora com esse entendimento que eu tive, tá me fazendo muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Por ter um objetivo, né, também. Por ter um objetivo também, nós temos um objetivo a cumprir, nós temos, dentro do plano, nós temos coisas para cumprir, metas para cumprir, e está sendo leve, não tem nada assim que está sendo um peso para eu fazer, estou passando fome, estou tendo que ficar sem comer, não está tendo isso, então estou achando muito bom. Que bom, que bom, fico feliz. Eu falo que para tudo, né, a gente tem que ter esses objetivos na nossa vida, inclusive na fé. A gente tem o objetivo de crescer na fé. Hoje em dia, vindo para cá, eu estava ouvindo, né, um trecho de uma pregação do Billy Graham, ele falando que às vezes, né, existem na Bíblia, como a palavra diz, que aqueles que ainda são bebês na fé, que nós começamos como bebê tomando leite, né, mas que existem aqueles que ainda estão na igreja por 30, 40 anos e ainda estão falando gugu dadá, ainda sem compreender as escrituras, ainda sem desejar orar por si mesmo. E é importante a gente ter um alvo, desejar crescer na fé, né, no conhecimento da palavra, no conhecimento do Senhor, e não só desejar das suas bênçãos. Você tem esses objetivos também? Ou você teve numa parte do teu início, falou, olha, vou estudar mais as escrituras, agora
depois que eu me tornei pastor, eu vou querer compreender mais, estudar mais. Como tem sido a tua visão, o teu crescimento com relação à tua fé? O que você faz? É tempo de devocional? É mais jejum? É ouvir mais outras pregações? Sim, o que eu tenho mais feito nos últimos tempos é ouvir explicação de outras pessoas a respeito de livros da Bíblia. Então, quem foi que escreveu aquele livro ali? Porque para mim, depois que eu comecei a pregar como pastor, eu comecei a ter essa necessidade assim de saber. Falei, peraí, eu vou falar aqui sobre o livro de Esdras. Foi Esdras que escreveu mesmo? Inteiro? Foi. Ah, então tá certo. Então foi Esdras que escreveu inteiro. Então vamos para Salmos. Salmo 1. A gente pensa que todos os salmos são de Davi. Eu pensava isso, por exemplo. Eu achava que todos eram. Então, autor de Salmo 1. Não tem autor definido. Alguns acham que é Davi, outras linhas Esdras, outras acham que foi um contemporâneo deles daquela época, por vários motivos, pela linguagem e tal. Então eu gosto muito de saber isso. Isso é o básico que eu gosto de saber quando eu vou ler um livro da Bíblia na igreja, quando eu vou pregar sobre um livro, sabe? Então é o que eu tenho mais feito nos últimos tempos, é estudar os livros da Bíblia através de outras pessoas, outros teólogos que eu confio, que eu conheço. Quem você tem como inspiração na teologia ou até entre os discípulos, entre aqueles que você lê na Bíblia? Olha, eu tenho como inspiração na Bíblia, depois de Jesus Cristo, nosso Senhor, Estevão. Porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, que, segundo a Bíblia, sem criticar de maneira nenhuma, porque eu faço isso também, não rodava, não rodopiava na igreja, não fazia um monte de coisas, mas tinha caráter, tinha lealdade, tinha respeito, tinha amor ao próximo. E eu estou parafraseando aqui o que está escrito lá, mas todas essas coisas levaram a eleger Estevão como um homem cheio do Espírito Santo. Então, sempre que alguém fala assim, fulano é cheio do Espírito Santo, automaticamente vem na minha cabeça, ele tem caráter. Ele é uma pessoa de respeito, que cumprimenta todas as pessoas, é uma pessoa acessível. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. E fora da Bíblia, pessoas que me inspiram muito. Não é porque é o meu pastor, não, mas é porque realmente é um homem ilibado, chama-se pastor Márcio Valadão. Pastor Márcio Valadão é um homem que eu escuto ele quase todos os dias, sempre aprendo muito com ele, um homem de muita sabedoria. Deus deu uma sabedoria para ele igual deu para Salomão. Por quê? Porque ele tem resposta para tudo. Eu tenho certeza que se eu levasse para ele as minhas perguntas que aparecem para mim, ele saberia responder. Né? Como ele já me deu respostas assim que eu sei de cor até hoje o que ele me respondeu, de tão forte que foi o que ele me falou. E tem outros grandes homens, né, como Hernandes Dias Lopes, que eu escuto muito, alguns teólogos da nossa igreja também, que eu escuto muito, o pastor Tiago Diniz, que é jovem, muito jovem, mas conhece muito da Bíblia e me ensina muito. E outras pessoas, o pastor Antônio Júnior também, escuto muito. O Tiago Brunet, que é meu amigo, uma pessoa muito sábia, também escuto muitas coisas do Tiago. Dentro da igreja, pastor, existe algo que você, o senhor, eu fico falando senhor, né? O senhor é mais novo que eu, mas perdão, pode por vontade. respeito. Que você ainda sonha vivenciar ou realizar? A gente vai falar de uma realização muito linda que ocorreu do Ore Comigo, mas ainda, tem algum plano, algo que você fala, olha, até eu morrer eu ainda quero ver tal coisa, eu quero participar de um avivamento, eu gostaria de poder fazer uma missão em tal lugar? Olha, pastor. Como pastor, o que eu mais quero ver hoje é os jovens de volta à igreja. Eu sei que algumas pessoas vão ouvir eu falar isso, e eu falo com muito respeito para você que está me ouvindo. Tem muitas igrejas com muitos jovens.
muitas. Só que a maioria não tem mais jovem. A maioria das igrejas. Os jovens foram embora e a gente não sabe para onde. Esse que é o pior. Então eu sonho em um dia os jovens voltarem para a igreja, existir um avivamento de jovens dentro da igreja. Os jovens voltar chorando, sem se preocupar se vai ter luz colorida, se a igreja vai estar pintada de branco, preto ou amarelo, tanto faz para eles, se vai ter um cantor conhecido ou não, se vai ter uma dinâmica diferente ou não, mas simplesmente voltar pela cruz. Esse é o meu maior sonho que eu tenho antes de Deus me chamar. Qual seria a fórmula para atrair esses jovens no seu ponto de vista? Então, eu sinceramente, Karina, eu não sei. Eu não sei. Porque a gente teria que fazer um estudo assim, primeiro, por que eles foram embora? Por que eles não estão mais lá em massa? Para a gente poder entender isso aí e fazer com que os jovens voltassem à igreja. Mas eu acho que é um mover de nós que temos mais idade, jejuar e orar por esses jovens. Como é o seu tempo de oração? O meu tempo de oração, quando eu acordo e quando eu vou me deitar. Esse é o meu tempo que eu tiro para oração. Quando eu vou me deitar, eu oro mais rápido. E quando eu acordo, eu oro pelas pessoas que me mandam mensagens pedindo oração e faço o meu devocional. Mas o dia inteiro eu oro. O dia inteiro. Eu vim para cá no avião orando para que essa reunião aqui, para que esse podcast fosse inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que ocorresse tudo bem no voo. Aí quando eu chego aqui em São Paulo, eu vou orando dentro do carro, pedindo a Deus que nos abençoe no caminho, que não aconteça nada. Durante o dia inteiro eu fico orando. Eu tenho esse costume, assim. Qual é a sua maior dor, pastor? Maior dor olhando para a humanidade. O senhor falou dos jovens, mas o que mais te traz aquele sentimento, como homem, como pastor, como filho de Deus mesmo, você vê a humanidade se perdendo, você vê um engano, você vê a falta de arrependimento. O que mais te dói? Porque normalmente o que mais nos dói é o motivo maior da nossa prece, né? Além de ser os jovens, o que mais? Olha, o que mais me dói hoje, que corrói o meu coração, como pastor, como homem, como filho de Deus, é ver um filho órfão de pai vivo. Isso é a maior dor que eu tenho. Eu tenho muita compaixão quando eu conheço, que eu fico sabendo de uma criança que tem pai e o pai não o visita, que tem pai e o pai não colocou o nome dele na certidão de nascimento, e ele já buscou tentar conhecer esse pai, e esse pai o desprezou, não quis conhecer. Eu fico pensando que essas pessoas elas vão ter um preço muito alto para pagar, porque aquele que é órfão, que não tem o que fazer, o pai dele morreu, nós vamos ter que cuidar desses órfãos. É papel da igreja, a verdadeira religião é assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Mas aquele menino que tem pai e que o pai o rejeita, eu acho que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Então, é o que mexe muito com o meu coração, isso aí. Já teve o desejo de adotar? Não, nunca tive o desejo de adotar, mas a gente faz um trabalho com uma equipe que chama Adotar. Como funciona? Ela funciona assim, eles administram creches que recebem crianças do governo, do Ministério Público. Então, por exemplo, se na Cracolândia tem um neném na Cracolândia, eles vão lá, pegam aquele neném e levam para um dos orfanatos. Esse Instituto Adotar, eles administram os orfanatos, porque o que eles observaram? O que acontecia com os orfanatos? Os orfanatos aconteciam assim, um orfanato recebia 5.000 fraldas de uma pessoa e tinha 30 crianças lá, que não ia dar nem para usar. O outro recebia tonelada de arroz com 50 crianças lá. Então eles reuniram determinados orfanatos,
montaram uma central, tudo que é recebido vai para a central, dinheiro, carro que eles ganham, comida, suprimento, fralda, remédio, e eles fazem uma triagem e um mapeamento de onde que está precisando do que e vão distribuindo, sabe, isso aí. Eu achei isso um trabalho fantástico, todo mundo que trabalha na creche ficou assim, muito feliz, porque coisas que eles ganhavam muito e tinha coisas que eles não ganhavam nada. Então hoje eles ganham tudo. É suprida todas as necessidades dessas que eles pegaram para criar. E paralelo a isso, eles fazem trabalhos com as crianças, então tem aula de música, tem aula de judô, então de vez em quando eles tocam, de vez em quando não, todo ano tem um concerto deles, dos meninos do orfanato, lá em Belo Horizonte, e é um trabalho que a minha esposa está envolvida, que ela ajuda também. Que bom, que bom. Quero falar também, pastor, do Ore Comigo, primeiramente do evento, né, que foi um sucesso. Eu queria que você contasse um pouco como foi, né, o evento no Mineirão, como foi essa ideia, né, sendo colocada em prática. Você falou aqui nos bastidores que foi tudo muito rápido, mas era uma ideia que você já tinha há muito tempo, que Deus já tinha plantado aí no seu coração há muitos anos. É verdade. O ano passado, no dia 24 de junho, nós reunimos mais de 60 mil pessoas no estádio do Mineirão, única e exclusivamente para orar e adorar a Deus. O evento chamou Ore Comigo Music Festival. Teve 14 horas de duração e nós tivemos 47 atrações. E nós fizemos esse evento em 70 dias. Mas é um evento para se fazer com 1 ano de prazo. Nossa. Mas eu já tinha no coração há 19 anos esse sonho, esse desejo de fazer o Ore Comigo. Eu andava por Belo Horizonte, na época eu muito pobre, sem condição nem de pegar um ônibus, andava por ali, indo para a igreja, fui para a igreja, voltei a pé muitas vezes na minha vida e ficava pensando assim, olha, um dia eu queria reunir no maior lugar de Belo Horizonte, que eu nem sabia que era o Mineirão, muitas pessoas para a gente orar, fazer um evento de oração, fazer um evento de música, fazer uma festa para Deus. E fiquei pensando naquilo. Há alguns anos eu deixava de pensar, esquecia daquilo, depois voltava a pensar de novo muito forte naquilo, mas não achava por onde pegar, por onde começar, falava, como que eu vou fazer, que jeito? Não imaginava onde seria caro. Ainda. Não imaginava onde seria, até que um dia eu perguntei, falei, onde que é o maior lugar de Belo Horizonte que cabe mais gente? Aí falou assim, ó, fechado? Eu falei, fechado. O estádio do Mineirão, é onde cabe mais gente, cabe 61 mil pessoas. Eu pensei no meu coração, então vai ser lá. E nunca contei nada para ninguém sabia desse sonho. E quando eu fui num evento no Mineirão, eu olhei o evento e falei, vai ser agora. E botei na minha cabeça, vai ser 22 de junho, um sábado. Faltava 70 dias, liguei no Mineirão, só tinha vaga para dali 2 anos. E eu falei, mas Deus está falando que vai ser agora, e nós vamos fazer agora. E eu lembrei de um amigo meu muito querido, que chama Cristiano, e ele é dono da Nenete Eventos. Ele faz eventos em Belo Horizonte e ele faz muito evento no Mineirão. Ele é hoje a pessoa que faz mais eventos no Mineirão, evento secular. E eu falei com ele, falei, Nenete, eu estou querendo fazer um evento gospel no Mineirão, só que só tem data para que 2 anos. O que você pode fazer? E ele de prontidão, parece que Deus já tinha falado com ele e falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um evento meu, eu vou cancelar e vou dar a data para você. Era dele a data? Era dele a data. Você vai fazer dia 22 de junho. Eu falei, então, é de Deus isso aí. E aí comecei a ligar para os meus mentores. Eu tenho vários gurus e mentores. Brincadeira, guru, né? Que eu fico brincando com eles. Que eu sempre faço perguntas assim, quando eu vou fazer alguma coisa, dar um passo. Então liguei para o primeiro, falei, fulano, quero fazer um evento no Mineirão, o que você acha? Ele falou, para que ano? Eu falei, para daqui 70 dias. Ele falou, acho que você está louco. Eu falei, mas eu queria que você fosse. Ser um dos preletores. Quero que você seja louco junto comigo, tipo assim. Ele falou assim, ó, foi o seguinte, o que você me pediu eu faço. Só que se eu fosse você, eu não faria. Eu falei, então a resposta que eu precisava eu já tenho. Eu só queria saber se você vai. Então você vai, pronto. Liguei para o outro, falei, querida, a mesma coisa, foi a mesma coisa. Ele falou, cara, não faz não, irmão. É muita loucura, 70 dias, você não vai conseguir nem vender os ingressos, nem divulgar você vai conseguir. Mexe, faz no Mineirinho, que é menor. Eu falei, cara, mas Deus foi fazer no Mineirão. Como é que eu vou fazer no Mineirinho?
E não passou Aí, pela sua cabeça que talvez você tivesse ouvido errado de Deus? passou várias vezes. Nossa, Passou será que um eu tô momento sendo eu pensei em doido mesmo? cancelar. E foi acontecendo tantas coisas, foi muito levante mesmo, muitos, muitos e muitos e muitos. E chegou um dia que eu falei assim, olha, eu acho que agora não é mais para eu fazer. Não é mais para eu fazer. E eu estava junto com um amigo meu que chama Alex Passos, dentro do carro. Ele falou, cara, tem um cara que não te conhece e ele me ligou e ele quer falar com você. Ele chama Saulo, do interior de São Paulo. Eu falei, irmão, liga para ele aí. Aí nós ligamos de dentro do carro, de viva voz, e esse Saulo falou assim comigo, falou assim, faltava 25 dias para o evento. Já estava vendendo e tudo? Vendendo muito, só que os levantes muito grande, tava com um problema lá de talvez ter que trocar a data. Eu falei, gente, eu não tenho como trocar a data, eu não tenho uma pessoa para apresentar, eu tenho 47. Como é que eu vou trocar a data de 47 com passagem comprada, hotel? Não faz sentido. Eu falei, então eu não posso fazer isso, tá fora de cogitação. Aí eles ofereceram outro lugar para fazer, que é a Esplanada do Mineirão, que cabe muita gente também. Falei, não, você faz na Esplanada, a gente te dá um desconto e tal. E aí ligamos para esse moço, que é um homem de Deus, que eu respeito muito. Ele falou assim, Fábio, deixa eu te dizer uma coisa, que Deus mandou me dizer. Ele não sabia de nada que a gente estava conversando, absolutamente nada. Deus pediu para falar com você, que o evento vai ser onde ele mandou. Não vai mudar nada. É dentro do local, que eu não sei onde é, mas é lá dentro, não é lá fora. Então é para você ficar firme, porque quem começou essa guerra aí não foi você, foi ele. Uau! Eu falei, amém, meu irmão, obrigado por você ter me falado, eu te agradeço e eu precisava ouvir isso. Desligamos o telefone, chorei um pouco, liguei lá de novo, falei assim, preciso marcar uma reunião aí com vocês. Marquei a reunião com eles, fui lá e abri o jogo. Falei assim, olha, nós estamos aqui com um cash aqui, que juntando todo mundo, dá mais de 100 milhões de seguidores. Então, se a gente cancelar esse evento, 100 milhões de pessoas vão ficar sabendo que vocês quiseram cancelar esse evento. Como é que nós vamos fazer? Eu não tenho pra onde correr e eu não tenho como não avisar. Claro. Nós temos que avisar. Nós temos que devolver ingresso. Nós temos que pagar fornecedor que nós já contratamos. Nós já pagamos fornecedor que não vai nos devolver o dinheiro. Então é catastrófico o que vai acontecer. Agora, vocês têm a chave na mão. Vocês é quem sabe. Se vocês falaram que não vai fazer, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Agora eu tenho isso para avisar para vocês. Que nós temos 100 milhões de pessoas para avisar na internet. Porque juntando os seguidores de todo mundo, dava isso. E eles não queriam fazer mais por quê? Qual era o assunto? Levante. Levante. Eles uns amores, eles querendo assim me acalmar, querendo falando, Fábio, nós vamos dar um jeito, vamos pensar numa coisa aqui. É porque ia ter um jogo lá, jogo tem prioridade acima de eventos, sabe? Sim. Eles ter que mudar, entregar a data para outra coisa. Eles estavam muito bem comigo, tentando fazer de tudo para resolver, mas é coisa que não vinham deles assim. Sim. Então você via que era um levante mesmo, um levante das trevas. E nós conseguimos, aí eles resolveram que tudo bem, que ia ter então. Falou, vai ter e tá acabado. Pronto, resolvido. Aí na noite do evento, nós estávamos lá acompanhando a montagem, 9 horas da noite, chega um oficial de justiça com uma liminar, cancelando o nosso alvará. Quer dizer, não cancelou o evento, cancelou o alvará. Sem o alvará você não faz o evento. Não pode, você não tem autorização. Aí era uma rede de vizinhos lá que entraram na justiça por causa do barulho e tal, como se não tivesse show lá, né, e eventos. E cancelaram. Aí esse advogado saiu, foi num juiz de plantão e conseguiu 11 horas da noite reverter para ter o evento. Então até esse horário nós tivemos essa luta. Então, levante até o último minuto. Saí do Mineirão 2 da manhã, com tudo pronto, 6 horas da manhã eu estava lá de novo. A partir do momento que eu cheguei lá 6 horas da manhã, até a hora que terminou o evento, que foi meia-noite, nós começamos 9 da manhã. Eu cheguei 6, começou 9, terminou meia-noite. Nós não tivemos nenhum imprevisto. Parece que o próprio Deus falou assim, agora eu que cuido. Agora sou eu quem cuido. E Deus cuidou mesmo, porque
Nós tivemos várias manifestações do Espírito Santo, quebrantamento, pessoas chorando, pessoas aceitando Jesus, pessoas procurando pastores para batizar, pessoas voltando para Jesus, avisando que estava voltando para Jesus. Então foi algo extraordinário, foi algo que foi recorde assim, fazer um evento com 70 dias, colocar mais de 60 mil pessoas no Mineirão. E de lá surgiu esse livro, que é um livro de oração. Olha, gente. É um livro que tem 366 orações. São orações minhas, orações que eu fui anotando, é um devocional, e é um livro que não tem para vender, é um livro evangelístico. Ah, não tem? Não. Então esse livro a gente leva, eu levo ele para quando eu vou em hospitais, quando eu vou, mando para presídios. É um livro de letra grande, fácil de ler, tem um versículo e uma oração que eu fiz. E é 366, uma para cada dia do ano. Na verdade é 367, porque tem essa da capa que eu quis colocar também. Se a pessoa não ganhar o livro, ela já vai ler a da capa. É pro ano bissexto. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Mas na próxima edição nós vamos colocar nas livrarias. Isso que eu ia falar, se não está tendo pedido, se daqui a pouco as pessoas vão querer, vão tá vendo aqui, vão querer comprar também. Tem na sua mente de lançar mais livros? Tem. Eu tenho na minha mente de lançar um outro devocional mais elaborado um pouco do que esse é um devocional assim, um versículo, uma oração para o próximo Ora Comigo. E como vai ser o próximo evento? O próximo evento vai ser dia 22 de junho, um sábado, no Estádio do Mineirão, com mais de 35 atrações. A gente diminuiu um pouquinho para que as pessoas tivessem mais tempo de falar e mais tempo de cantar também. Sim. Então, nós temos, eu não vou lembrar todo mundo de cabeça, mas Isaías Saad, Bruna Carla, Fernandinho, Pastor Antônio Cirilo, Dave Leonardo, Tiago Brunet, Aline Barros, Fernanda Brum, Midian Lima. Uau. E um tanto de gente, Kelly Bianchi, Maísa, bastante gente que vai estar lá no dia. E agora com mais tempo, né, de preparo. E agora com mais tempo de preparo, com um ano de preparo, então a gente vai conseguir fazer algo com mais excelência. E quando que as pessoas já podem começar a adquirir a entrada? Já vai estar aprendendo a partir de... Elas já podem adquirir o ingresso ou fazer a sua inscrição através do Instagram Ore Comigo BR, que é o Instagram do Brasil. Ore Comigo BR, só entrar no link, na bio, ela já cai direto no mapa do evento. Então, Ore Comigo BR. Não tem erro. Como funciona lá dentro, pastora? A partir do momento que ela entrou, se ela fica o dia todo lá, tem lugar para comer ou fica em jejum, a pessoa leva? Como funciona lá dentro? A partir do momento que ela entra, ela pode ficar o dia inteiro no evento, ela pode chegar a hora que ela quiser no evento. Temos uma estrutura muito grande de alimentação, de prazo de alimentação. Inclusive, eu consegui pleitear para que a alimentação fosse um preço acessível, não fosse o preço dos dias de jogos, que é bem mais caro. E o ano passado, que o crente não pode negar a sua raça, nós fomos o recorde de venda de tropeiro lá no Mineirão. O recorde tinha sido um jogo do Atlético e mais um outro time que eu não me lembro, e o recorde nosso, o recorde agora é nosso. Nós fomos o povo que mais consumiu tropeiro no Mineirão, que é tradicional, né? Dentro do Mineirão, esse tropeiro... Não tem como você ir no Mineirão e não comer o tropeiro. O tropeiro é o prato típico de lá. E pode ir a família toda? Pode ir a família toda, criança, bebê, todas as idades. Vai ter alguma atração infantil? Ainda não. Olha, a atração mais infantil que nós temos no momento é a Aline Barros. Porque a Aline Barros, quando ela começou cantar música infantil lá, ela colocou fogo no Mineirão. Foi surpreendente. Que até os adultos gostam. Os adultos gostam, os adultos dançando, cantando. Ela cantou o Hominho Torto lá, foi sensacional. O Mineirão inteiro dançou. Você já pensou em fazer outras produções para o meio gospel? Ou só na área da música? Já pensou em fazer, sei lá, algum seriado, alguma produção de cinema? Você que é envolvido com artes, que já fez teatro. Sim. Olha, a gente pensa em muita coisa, Karen, em muita coisa, sabe?
Inclusive o David Leonardo fez recentemente no Netflix. Uhum. Ele gravou, a gravação dele foi até no dia do Ore Comigo. Ele olha. fez o Ore Comigo correndo E foi pra e lá. foi para lá para gravar o Netflix. A gente tem muitas coisas que a gente pensa em fazer, que está no papel, mas para tirar do papel daquilo ali, a gente tem que ter uma direção de Deus muito grande, porque assim, fazer o Ore Comigo, depois que aconteceu, é muito bonito, é de Deus, aconteceu muitas coisas sobrenaturais, só que não é fácil para quem está fazendo, para quem está à frente do evento. São muitas lutas que a gente passa, são muitas coisas que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que deixar de fazer para poder fazer aquele evento ali. Com muitas pessoas você tem que lidar, você tem que aprender a ter um jogo de cintura muito grande para poder fazer aquilo acontecer. E isso vai em todas as outras coisas. Então eu tô caminhando assim, olha, Deus mandou eu fazer a primeira edição do Ore Comigo. E eu não tive dúvida nenhuma que foi Ele. E por mais que a gente possa ter levantes, que é normal, mas Deus estava na guerra com a gente. E nós vencemos todos os levantes. Só que a Ludmila Ferber tinha uma música que falava assim, eu não lembro se era o desgaste ou o cansaço, mas falava o desgaste da vitória e o contra-ataque do mal. Então a gente tem que ficar muito atento depois que a gente sai de um evento desse tão cansado, porque foram 70 dias exaustivos para mim, e depois você vem para a sua vida, você tem que estar muito atento com o que vai acontecer, porque o inimigo pode te contra-atacar para te pegar num momento assim que você está com a guarda aberta. Então, te respondendo, se eu tenho planos e projetos, tenho, mas eu vou ser bem piegas assim, eu só vou fazer o que Deus falar assim, faz isso. Quando ele falar, chegou a hora, vai que está passando o tempo. Exatamente. Né? Olha, eu queria lhe agradecer por esse tempo. Sou eu quem agradeço. Que nós estivemos aqui. É tão bom conversar, ver a tua leveza e a tua firmeza com aquilo que você prega, aquilo que você crê, a vida que você tem levado, o seu testemunho. Eu fico muito feliz e honrada de poder levar para tantas pessoas e desejosa que você conquiste muito mais para o reino de Deus, que você continue com esse coração que é nítido, que já vem de berço, que é um coração de uma família do bem, uma família que já tem buscado ao Senhor, e que você siga brilhando Jesus aonde você estiver. Muito, muito obrigada. Obrigado, sou eu que agradeço, ouvindo suas palavras, fico lisonjeado, ver uma pessoa também do seu quilate falando de Jesus, proclamando o evangelho do reino, é motivo de muita alegria para o meu coração também, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ou uma oração para quem está nos ouvindo. Amém. Eu vou deixar as duas então. Isso. A mensagem que eu quero deixar é para você que pensa em desistir, que pensa em que sua hora já chegou, que Deus não escuta mais as suas orações, que tudo que você faz dá errado. Eu quero te dizer uma coisa, que existia um menino que chamava Mefibosete, e Mefibosete parecia que estava esquecido por Deus, mas um dia Deus se lembrou de Mefibosete e ele começou a comer todos os dias na mesa do rei. E eu creio que assim vai ser na sua vida também. O seu tempo vai chegar que você vai comer na mesa do rei. E eu te convido, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Amém. Eu oro, meu Pai, por centenas de pessoas que estão assistindo esse podcast agora, junto comigo e a Karina Bach, para que o Senhor derrame do céu uma unção sobrenatural que despedaça todo jugo desigual, meu Pai. E aquele que está com o coração aflito, ansioso, aquele que acha que o seu tempo já chegou, aquele que acha que não tem mais tempo para as coisas, eu quero que o Senhor dê um ânimo novo, meu Pai, para essa pessoa, no nome de Jesus, e que teu Espírito Santo faça com que ela ande em caminhos planos, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. E amém. Amém, amém. Gratidão por minha. esse momento, pela sua vida. Amém. Obrigada, meus queridos, por vocês que nos acompanharam nessas quase 2 horas de bate-papo.
que você tenha recebido da melhor porção do Senhor em cada palavra, que você tenha recebido esse estímulo de buscar se aprofundar na fé, de buscar a presença de Deus em tua vida, que você tenha sentido, assim como eu, como é bom os irmãos viverem em união, no mesmo propósito, com a mesma intenção. Como é bom ver um homem de Deus, né, professando as palavras de vida, palavras de paz. Como é lindo ver alguém que convive no mundo, assim como você, mas sabe de forma tão respeitosa se posicionar onde quer que ele esteja, levando luz, né, levando a palavra de Deus, mesmo diante, às vezes, de um meio que é diferente, onde nós teremos, sim, pontos em que vamos concordar ou não, mas que possamos ser um exemplo de amor e não de julgamento, que possamos ser luz em todos os lugares, que possamos de forma respeitosa levar a presença de Deus e o brilho de Jesus aonde quer que nós caminhemos, que a gente possa continuar com esse propósito, fazendo da nossa boca, trazendo em nossas bocas palavras que vão levar aqueles a buscarem mais o Senhor e não palavras que vão apenas ferir e trazer desunião. Que você seja esse cristão consciente, esse ser humano que busca trazer a presença de Deus na sua vida, no seu convívio, que você faça diferença nesse mundo. A gente vai ter aflições, como o próprio Senhor já nos diz, mas que a gente tenha sempre o bom ânimo de trazer as boas novas, o bom ânimo de buscar o que é certo, o bom ânimo de crescer na fé, de buscar essas palavras de vida que o Senhor deixou para a gente com tanto amor. Palavras que vão nos direcionar, que vão nos guiar para que a gente tenha menos sofrimento, que a gente tenha mais força no nosso caráter, mais palavras que vão levar o outro a um encontro celestial, não só aqui na terra, mas até a eternidade. Que você siga perseverando, que você siga alinhado e buscando aquilo que realmente é de Deus, que você tenha esse encontro íntimo com o Senhor agora, desligando esse podcast, que você esteja sedento em ir mais profundo, em conhecer mais de Deus, em ter os seus dons e habilidades que o Senhor colocou desde antes do teu nascimento, que eles sejam aflorados, que eles sejam vivificados, que você dê muitos frutos para o reino celestial e que você transborde tanto que a sua família, que os seus amigos, por onde você andar, sejam tocados pela presença de Deus. Muito obrigada pela sua presença, eu espero todos vocês no Mais Forte Podcast da semana que vem. E não esqueça de deixar seus comentários, curtir, colocar aqui o sininho para ficar atento a tudo aquilo que a gente tem preparado com tanto amor, com tanto carinho para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, gratidão. Eu amo vocês. Tchau. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.